Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais deputados. Eu me inscrevo para debater o projeto de lei complementar número 44 de 2017. Estabelece normas e diretrizes fiscais no âmbito do regime de recuperação fiscal do Estado do Rio de Janeiro. Projeto que tem sido conhecido na imprensa como projeto do teto de gastos. Esse projeto ele tem um problema na sua origem, que ele parte da premissa de que a melhor maneira de enfrentar a crise que o Estado do Rio de Janeiro enfrenta é estabelecendo um teto de gastos genéricos, cortando sobre todos os setores de serviços públicos de forma igual e estabelecendo o impedimento de que novos gastos possam ser feitos nas diferentes áreas. Essa premissa é uma premissa equivocada. Em primeiro lugar, no que diz respeito à crise que enfrentamos. Esse é um debate necessário. Por que o Estado do Rio de Janeiro está em crise? Porque ele gastou muito mal ou porque ele, além de gastar mal em diversas áreas, teve uma queda abrupta de arrecadação combinada com um aumento exponencial e descuidado de seu endividamento. Esse é um debate necessário. De 2013 a 2016, a receita corrente líquida do Estado caiu mais de 10 bilhões, caiu ao redor de 20%. Então é evidente que na natureza da nossa crise está presente uma queda abrupta de arrecadação. E junto com isso, também está presente na nossa crise um aumento do nosso endividamento. Durante os governos Cabral, se fez de forma descuidada, seguida, processos de antecipação das receitas com royalties do petróleo. Junto com isso, foram feitas diversas dívidas para realizar obras superfaturadas. Todas elas hoje contribuindo para que o ex-governador Sérgio Cabral e muitos dos seus antigos secretários e assessores estejam presos. É a obra do Maracanã, é a obra da linha 4 do metrô. São diversas obras que foram realizadas e que tiveram como efeito o superendividamento do Estado do Rio de Janeiro. Quando chegamos à queda das receitas que enfrentamos, o Estado do Rio de Janeiro estava despreparado. E mais que isso, nesses 10 anos de governo do PMDB, se abriu mão de 160 bilhões em receitas com as isenções fiscais. E agora, qual é então a saída proposta para o enfrentamento da crise? Vamos segurar os gastos. Que gastos se vai segurar? De que a gente está falando? Vamos segurar os gastos com os super salários do Judiciário? Vamos segurar os gastos com os super salários do Ministério Público? Vamos segurar os gastos da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas do Estado? Vamos segurar os gastos com os super salários do Executivo? Júlio Bueno, Wagner Victor, cerca de 60 figuras hoje no Executivo que ganham salários acima de 50 mil reais, quase 1.000 no Ministério Público, quase 1.000 no Tribunal de Justiça. Vamos fazer valer um teto de gastos em todo o Estado do Rio de Janeiro? Não. Isso não consta da proposta. Pelo contrário, a proposta estabelece, inclusive, uma margem para que os poderes que têm gastos mais desnecessários, mais marcados pela lógica do privilégio, possam continuar efetuando esse tipo de gastos. Como? Excluindo do teto os fundos dos poderes. E aí, à exceção da Defensoria Pública, todos os demais poderes hoje estabelecem gastos com os seus fundos, que são gastos desnecessários e que não deveriam existir nunca, mas especialmente em um momento de crise como o que o Estado do Rio de Janeiro está atravessando.
Então essa é uma proposta que ela joga com a falsa ideia de que o enfrentamento da crise vai se dar segurando os investimentos sociais. O que isso significa? Isso significa que daqui a 6 anos, em 2023, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UENF, a UESO, a FAETEC, a FIA e tantos outros setores fundamentais na garantia dos serviços públicos do Estado do Rio de Janeiro vão estar com um orçamento amarrado ao ano de 2015 e corrigido ou pelo crescimento da receita corrente líquida ou pela inflação, o menor índice, o que pode significar que em muitos desses anos o crescimento do orçamento desses setores será zero, ficará congelado, fazendo com que esses setores que hoje funcionam na penúria atravessem dificuldades ainda maiores. O esforço de um acordo com o governo federal deveria ser justamente para colocar as contas do Estado do Rio de Janeiro em dia, para garantir o pagamento dos salários, para tirar os servidores públicos da penúria, para aumentar o consumo, para reativar a atividade econômica, para rever os gargalos nessa farra fiscal que levou o Estado do Rio de Janeiro a abrir mão de receitas na monta de 160 bilhões de reais. Deveríamos aproveitar a crise para olhar no espelho e ver, será que tem sentido estarmos com uma obra de quase 150 milhões de reais em curso para fazer um prédio novo no meio da crise que enfrentamos? E aí eu falo, o meu gabinete é um dos piores dessa casa. Meus funcionários vivem reclamando das péssimas condições de trabalho. Mas, sem dúvida nenhuma, não hesitaríamos em escolher continuarmos trabalhando nessas condições ou termos um gasto de 150 milhões na construção de um novo prédio, enquanto centenas de milhares de servidores estão sem receber 2 meses de salários, enquanto pessoas estão sendo despejadas de suas casas, enquanto a fome que muitos servidores do Estado do Rio de Janeiro estão atravessando alimenta ainda mais o ciclo depressivo da economia no Estado do Rio de Janeiro. Basta ir na UERJ, andar pelo seu entorno e ver quantos bares, restaurantes, comércios foram fechados em decorrência da diminuição do consumo dos servidores, dos bolsistas, dos estudantes do Estado do Rio de Janeiro. Essa é uma lei que não se deve aprovar, porque parte de premissas equivocadas e porque não enfrenta os problemas que diz enfrentar. Não ataca supersalários, não ataca privilégios, não ataca gastos de custeio, que parece que estamos vivendo um dos países mais ricos do mundo, computadores de última geração para fazer filigramas de assessoria de determinados membros de poderes. O que a gente precisa debater com seriedade são os problemas reais, as distorções reais que existem nos serviços públicos. Vamos discutir o Tribunal de Contas do Estado, órgão ligado a essa casa, que tem gastos muito mais dispendiosos do que os nossos. Vamos discutir o teto. Estou apresentando uma emenda para que a gente tenha teto, que a gente respeite o teto constitucional com salários no Estado do Rio de Janeiro, que tanto no Executivo, quanto no Legislativo, quanto no Judiciário e no Ministério Público, não se gaste além dos tetos constitucionais. Mas não vamos sacrificar serviços públicos. Não vamos fazer com que daqui a 6 anos o orçamento da UERJ esteja congelado a uma realidade de 2015. Isso é inaceitável e, por isso, a bancada do PSOL vai votar contra esse projeto, que não é um projeto de teto, é um projeto de arroxo, porque não enfrenta e não coloca o teto naqueles gastos, naquelas regalias onde deveria colocar.